Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a terceira lição dessa série de lições sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó. E nessa terceira lição temos como título a impaciência na espera do cumprimento da promessa. E este vídeo aqui é a aula tradicional do canal da professora Manuela Barros. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. E o roteiro que nós usamos nessa aula tradicional está disponibilizado para você na descrição deste vídeo gratuitamente. Este roteiro nós usamos porque é uma maneira com uma didática um pouco diferenciada, mas para estudar o mesmo conteúdo da lição. O nosso canal também disponibiliza para você a aula comentada sobre esta lição, onde eu leio a lição e desta feita para a lição de número 3, eu vou trazer 10 pontos de reflexão e aplicação da lição para cada uma das nossas vidas. No entanto, este vídeo é da aula tradicional, é o modelo que eu sempre usei e continuo usando para ensinar a Escola Bíblica Dominical, dividido em 3 tópicos. São eles a participação de Sarai, a participação de Agar e a atuação de Deus, todos vinculados com certeza ao título, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Em primeiro lugar, portanto, nós vamos perceber que o nosso comentarista nos leva a ver a participação de Sarai. E eu dividi em 3 subtópicos. O primeiro não está parte da lição, mas conectado com a participação de Sarai, mas o segundo e terceiro sim. Veja, Sarai duvidou, no entanto, depois ela creu. Sarai pressionou, depois sofreu. Sarai afligiu, depois recebeu. Vamos a este texto, vamos entender o que está acontecendo aqui na vida desta serva de Deus, esposa de Abrão. Sarai duvidou, depois creu. Vou te levar a Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 9 ao versículo 15. Vamos ler esta história e lembrar-nos aquilo que aconteceu com Sarai neste episódio. Diz: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isto, porque te ristes. Então este episódio mostra um mensageiro da parte do Senhor refazendo a Abraão, agora já perto do período aonde se cumpriria, em cima do período praticamente, não é? No momento que ele trouxe a última das palavras de Deus para Abraão acerca do seu filho que haveria de nascer dele com a sua esposa Sara. A promessa, desde 75 anos de idade, foi que ele seria pai de uma multidão, mas ninguém se torna pai de uma multidão se não tiver ao menos um filho. Então, no capítulo 12, ainda no versículo 4, aos 75 anos, essa promessa chegou a Abraão, aos 86 anos, que é o assunto dessa lição aqui, foi neste período que se baseia. Então, houve a inserção de Agar e Ismael nessa história, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas neste texto aqui, aos 99 anos, Abraão recebeu pela terceira e última vez esta promessa da parte do Senhor, e por fim, aos 100 anos de idade, o filho da promessa nasceu para com eles. No entanto, eu quero lembrar-nos que ao ouvir Sara, nós não sabemos se das outras vezes como foi o seu coração. No entanto, neste texto nós percebemos que ela duvidou em seu coração. Ela riu-se da proposta, da promessa, e poderia haver vários fatores aqui, porque Sara faz isso, mas o que está escrito na Bíblia Sagrada
é porque ela duvidou do poderio de Deus contra a natureza qual ela conhecia bem, alguém que é velho e, para além de velho, cessou o costume das mulheres e ainda assim vem de toda uma vida estéril, é impossível. Aleluia! No entanto, a Bíblia Sagrada nos afirma que não há nada impossível para o nosso Deus. Então, nós vemos neste texto que Sara duvidou, mas foi confrontada. E então creu. A Bíblia diz, ela temeu, e este temor está vinculado a que ela creu na promessa, e dito e feito, um ano seguinte, estava em suas mãos o seu filho ao qual Deus prometeu. Então, Sarai tem este episódio na sua vida, né? Um episódio de dúvida, de questionamento, e é algo que nós podemos, com certeza, aplicar, nos questionar e aprender desta realidade. Primeiro, que para Deus não há impossível. Segundo, que quando Deus promete, aleluia, quando Deus promete, sendo uma promessa condicional, depende da nossa resposta. Sendo uma promessa incondicional, ele vai cumprir porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E a terceira coisa que nós vemos aí é que depois de ser confrontada, ela creu. E bendito é aquele que crê. Me lembrei agora, minha mente foi lá em Tomé, naquele discípulo que depois que os seus outros companheiros, discípulos de Jesus, os apóstolos, disseram, nós o vimos, ele ressuscitou, havia testemunho das mulheres que viram a Jesus, ele disse, eu só vou crer se eu ver ele aqui, tocar nas suas mãos, nas feridas e etc. Você conhece o texto? E quando Jesus aparece, Jesus se dispõe com amor e com graça diante dele e diga, venha Tomé, toque nas minhas feridas. E claro, aquela confrontação foi forte para ele não quis tocar, ele estava vendo a Jesus, ele creu naquele momento, ele foi confrontado e creu, mas creu porque viu. E Jesus deixou uma palavra ali, que é a palavra que nós vamos aplicar agora também para as nossas vidas. Ele disse, bem-aventurado Tomé, são aqueles que vão crer não vendo. Você creu porque você viu, mas crer não vendo. Caros de Sara, ela foi confrontada pela voz do Senhor e ela, por fim, decidiu crer. Que nós possamos ser vítimas da graça de Deus. Se não crermos na primeira instância, que seria o ideal, aleluia, como Abraão, que creu, ainda que ele questionou lá no princípio, será o Damasceno que vai, meu servo que vai gerar filhos? E o Senhor disse não, mas a partir dali, ele creu no Senhor, uma vida de fé, e a Bíblia diz que foi esta fé que foi imputada por justiça a Abraão. No entanto, Sara duvidou em algum momento, no entanto, porque Deus confrontou, creu. Então, ouçamos o confrontar de Deus, para que em tempo oportuno, ou seja, enquanto ainda é tempo, nós possamos crer e nos render às promessas do Senhor para recebermos. Segundo, Sarai pressionou, depois sofreu. Capítulo 16, versículo 2, diz o texto. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. O versículo é curto, é direto sobre o que aconteceu. Mas eu, sendo uma mulher e conhecendo as aflições da cabeça de uma mulher, como os nossos pensamentos ficam tocando e batendo em nossa cabeça, quando nós chegamos a uma conclusão para passar para o marido, esta realidade, este acontecimento, este pensamento já durou bastante tempo na nossa cabeça e nas nossas emoções também. Então, podemos entender, ou pelo menos imaginar, pode ter sido de uma só palavra, e Abrão já decidiu que era realmente uma palavra boa e fez assim, mas pode ter sido que Sara algumas vezes voltava triste, como nós vemos outros episódios na Bíblia, que o esposo, no caso Elcana com Ana, via sempre a sua esposa tristonha, triste, se questionava até, não sou eu para ti melhor do que 10 filhos, um homem que se esforçava em trazer alegria à sua esposa. No entanto, ela tinha uma razão porque ela estava com aquela tristeza.
E o nosso comentarista dispõe esta palavra para nós, a pressão que ela fez sobre Abraão. E muitas vezes nós vemos nos dias de hoje realidades como essa, que nós pressionamos as situações por algum interesse, porque queremos ver a promessa de Deus cumprida na nossa vida, porque não queremos esperar no tempo de Deus, porque temos uma ideia que pode funcionar, seja qual for a razão que venha ao nosso coração, à nossa mente. Existem muitas, nós reconhecemos isso, que nos leva a pressionar as situações. Pressionar o nosso marido, pressionar um chefe, se possível, pressionar um filho, pressionar um pastor. Mas devemos aprender que esta pressão que não veio de Deus, porque como aprendemos neste texto, neste estudo de hoje, vamos reenfatizar isso, Deus tem o seu tempo. Deus tem a promessa, mas ele também tem o tempo da promessa, o tempo perfeito de Deus. Mas porque ela pressionou, e esta pressão não vinha de Deus, mas dela, então ela sofreu, ela pagou um preço. Amém? Essa é uma grande lição para nós. Nós temos a tendência de pressionar, e eu coloquei aqui o peso sobre a mulher, porque eu sou mulher e conheço a natureza feminina. Não quero dizer que todas somos iguais, mas há muito em comum nas nossas vidas. Mas não posso esquivar que alguns homens, biblicamente, e que nós conhecemos em nossos dias, também possam ser tentados e venham a ter esta mesma atitude diante de Deus, pressionar para que recebam, para que chegue o tempo, para sair de uma situação. É normal da natureza humana, mas nós estamos lidando com um Deus eterno que sabe todas as coisas. A nossa posição diante da promessa de Deus deve ser em permanecer, não só recebê-la com humildade, a promessa no dia que recebemos, oh glória a Deus, mas permanecer nesta mesma visão, seja qual for o tempo que demore a vir a promessa de Deus para as nossas vidas. Porque a lição deste subtópico é essa. Se nós apressarmos, nós vamos pagar a consequência do que nós fizemos. Não foi Deus quem fez, foi o que nós fizemos. E se nós movermos com nossas mãos, então vamos colher a consequência daquilo que nós semeamos para as nossas próprias vidas. Terceiro lugar, Sarai afligiu, mas depois recebeu. Gênesis capítulo 16, versículo 6, e depois o 15 diz o seguinte: e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Mas no versículo 15 diz: e Agar deu um filho a Abrão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Muito bem. Nós vemos na história, com certeza você leu já, não é? Eu, ao me preparar para essa lição, os 16 primeiros versículos aqui do capítulo 16 de Gênesis, que é a leitura bíblica em classe, onde conta esta palavra que nós estamos falando sobre ela. E conforme o versículo que acabamos de ler aí, quando Agar desprezou a Sara em sua atitude, depois de ter engravidado de Abraão, nós vamos falar de Agar daqui a pouco, mas quando ela reagiu desta maneira, então Sara, ou Sarai, como estamos falando neste tempo, ainda era conhecida, foi logo em cima do marido. Coitado do marido. Pressionado para errar contra Deus, para acelerar um processo de Deus, e agora pressionado para ajudar a mulher num erro que foi ela quem cometeu, ainda que ele aceitou. E por isso sofre junto. É uma lição que agora nossos maridos têm que aprender. E ao eles aprenderem, vou deixar aqui um parênteses para mim e para você. Ao eles aprenderem esta lição, nós, como mulheres, vamos sofrer um pouco mais. Por quê? Que lição é essa? Será que eu estaria errada em dizer que Abraão devia ter negado a Sarai o seu pedido?
Não sei se pela pressão, como foi o caso de Sansão, você se lembra? A sua esposa, na tentativa de vender a ele para os inimigos, começou a perguntar onde estava a sua força. E ele brincou com isso, foi 1, 2, 3, até que ela apelou ao sentimento dele. E ela não se cansou de insistir. E somente um homem sabe o peso, e claro que de um para o outro, volto a dizer, não estamos julgando a ninguém, mas estamos concluindo algo que é uma realidade. Tem hora, irmão, que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Nós que somos mães, sabemos disso. Às vezes estamos determinadas numa posição e às vezes é triste no melhor sentido da criança. Insiste de tal maneira que a gente perde a paciência e deixa e dá. É o certo? Na maioria dos casos não, porque senão você teria dado desde o princípio. Você deu neste caso não porque foi convencida, mas porque foi praticamente forçada ou perdeu realmente na sua psicologia a capacidade de permanecer. Apesar de que eu gostaria de dizer que nunca aconteceu na minha vida, estaria mentindo. Então eu posso imaginar num paralelo da minha vida aquilo que um esposo possa sentir também. Então o que nós vemos aí é que ela afligiu a coitada de Agar. Falou para o marido, disse, olha, resolve meu problema. E o marido disse, ela é tua serva. Ou seja, ele não tomou o lado da serva. Ela tomou decisão, ele errou, né? Nós falamos disso, é um erro dele. E que se nós oramos para o nosso marido não errar, então ele vai dizer não para nós, talvez, alguma vez. E nós devemos humildemente entender e ficar aí ao invés de continuar pressionando. E eu falo isso, estou pregando, estou vivendo a mim mesma. Estamos na minha família, numa fase de decisão, e ontem mesmo, num propósito, numa pergunta, num questionamento, numa conversa, meu esposo trouxe uma decisão, uma colocação, um acertar de caminho que talvez não fosse o meu primeiro. Mas qual é a nossa posição? Orar para que Deus seja aquele que dirige. Claro que se nós sentimos de Deus, nós podemos compartilhar. Aleluia. Não era o caso. Algumas vezes aconteceu na minha vida. E nós compartilhamos. Olha, isso eu entendi. E Deus fez com que eu não precisei pressionar. Quando isso aconteceu no passado da minha vida, eu fiquei no meu lugar. Eu disse, olha, essa é a posição que eu entendo de Deus. Mas aonde você decidir, eu sou sua esposa, eu vou estar. Aonde você decidir é a minha decisão junto com você. Mas trouxe a palavra que eu entendi. E Deus fez. Deus fez, mostrou a ele, acontecimentos fizeram com que ele chegasse a essa conclusão. E agora foi o contrário. Não, eu não tenho a palavra de Deus, eu não tenho um sentimento de Deus. Entendendo o quê? Que neste trabalho, Deus vai direcionar o meu esposo. Amém? Mesmo que seja contra o meu entendimento, a minha vontade, e eu falei claramente, esta era minha. Não de Deus. Aleluia. Então nós aprendemos lições como essa e ambos temos que aprender a depender do Senhor e ser fiéis à sua direção. Então Sarai afligiu. Por fim das contas, o homem disse, faz com ela o que você quiser, ela é tua serva. E o que ela fez? A Bíblia diz que ela afligiu, não diz os detalhes, mas foi tão forte que a serva não conseguiu ficar em casa, saiu fugida, irmãos. Você pode imaginar? Você pode imaginar? Ela se sentiu tão afligida, tão magoada, que ela fugiu para o deserto. Uma loucura, numa terra, numa situação como aquela. Mas depois Sara recebeu. Você leu a lição, sabe que ao estar lá, ela recebeu uma visita da parte de Deus, que trouxe a graça de Deus aplicada para a sua vida, mas mandou ela voltar para a casa de sua senhora, né? Se humilhar diante da sua senhora, e ela fez e Sara recebeu. E a prova é essa que ela entregou em mãos de Abraão, seu filho Ismael. Então essa foi a participação de Sarai na história. Sarai duvidou, mas depois creu, Sarai pressionou e por causa disso sofreu, Sarai afligiu, mas depois recebeu. A participação de Agar. Agar começou por vítima. Agar tornou-se adversária. E por fim, Agar foi, ao fim, favorecida.
Gênesis 16:3 mostra aonde ela foi vítima. Diz o texto: assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então veja que nesta questão familiar, Agar foi 100% vítima. Ela não pediu, ela não tinha nenhum interesse, ela tão somente era serva de Sarai, mas entre os dois se concordaram e foi entregue a Abrão, e ela, como serva, ela foi ali totalmente em obediência como serva, enfim, para este serviço, por que não dizer? Então ela foi vítima nessa história. Mais interessante que no versículo 4, nós vemos uma outra realidade da parte de Agar, que também é da natureza humana. No versículo 4, Agar tornou-se adversária. Veja, capítulo 16, versículo 4. E ele entrou a Agar e ela concebeu, ou seja, engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O que nós vemos aí é natural da natureza humana, para o homem, para a mulher. Quando nós sofremos, nós vivemos uma situação e nós saímos dessa situação, muitos, não é o ideal, mas é natural. E é um dos pontos que nós vamos tratar na aula comentada sobre isso. Quantos de nós, ao recebermos, ao sairmos de uma situação humilde, que é aonde nós fomos colocados, é a nossa realidade da nossa vida, e ganhamos uma promoção no trabalho, uma promoção na igreja, um cargo, uma outra realidade familiar, conseguimos comprar um imóvel, seja qual for a, entre aspas, bênção sobre a nossa vida, nós mudamos a nossa atitude, o nosso comportamento em relação às pessoas. Afirmo, isso não deveria ser assim. Receber bênção de Deus deveria nos fazer agradecer a Deus e permanecer em humildade, porque é do Senhor, a bênção é do Senhor, nós somos do Senhor, e se tudo é do Senhor, nada mudou em relação uns aos outros. No entanto, estas bênçãos muitas vezes mudam, tratam com uma área em nosso coração chamada orgulho. E o orgulho, ele caminha contrário com a humildade. A um servo de Deus, ele pode ter, como o apóstolo Paulo, por exemplo, mas ele entende que o que ele tem vem do Senhor. E até Deus que nos dá aos obreiros, enfim, ao abençoado, nos dá juntos circunstâncias que nos ajude a manter em humildade. Paulo é um exemplo clássico disso. Não só através de um espinho na carne, mas da reação das igrejas, de irmãos, de problemas que ele tinha dentro do ministério. Tudo isso ajudava ele, ainda que um coração ordenado e cuidado por ele para se manter no lugar. Então veja, há um esforço, e eu não posso citar todos os textos aqui, mas estou falando de maneira geral, que Paulo, ele segurava o seu coração contra este orgulho pessoal. Ele controlava a carne, ele a sujeitava, porque ele ensinou isso às igrejas que ele começou, que ele discipulou. E ele vivia na sua vida. E Deus ainda, por circunstâncias, ajudava. Por quê? Ele sabia, Deus sabia quão grande é o nosso orgulho. E veja bem, uma mulher que ainda era serva por causa de uma bênção, não estou dizendo que era pequena, mas ela mudou o seu coração. Ela começou a se comportar diferente, e o comportamento de fora era um reflexo do que estava dentro do seu coração. E eu me pergunto, quantos de nós hoje somos outra pessoa? Quando não tínhamos nada, quando não tínhamos a posição, nós éramos uma pessoa. E agora nós somos outras pessoas. E claro que o engano, este sentimento de orgulho, ele é enganoso, como todo pecado. Todo pecado. Ele vem com uma história junto. As histórias mudam. A história pode vir, você sempre mereceu. Finalmente chegou o seu tempo.
Pode vir da parte de Deus. Deus está comigo. A história vem qualquer que seja, ela era maligna. Até ontem ela não era maligna, era uma chefe boa. Claro, todo chefe é chefe. Todo chefe é chefe. Todo chefe é chefe, todo pai é pai, todo marido, marido, toda mãe é mãe. Amém? Será que nós estamos entendendo? Mas até ontem ela era uma mãe normal, ele era um pai normal, ele era um marido normal, que ainda que será que a gente consegue se formos justas? Aleluia! E às vezes dermos uma olhadinha, de vez em quando eu brinco com meu esposo com isso, né? A gente se critica um pouco, se acha ruim um do outro, mas quando a gente olha para a casa do vizinho, não para o Facebook deles, não é o Facebook nem os Instagrams. É para casa e a realidade. Você observa assim de jeitinho, assim, a conversa entre os dois, assim, saindo, quando ninguém mais está vendo. Ele diz, epa, graças a Deus, aleluia, por aquilo que nós temos. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, Agar começou por vítima, mas depois tornou-se uma adversária. Por quê? Porque deixou este orgulho encher o seu coração. E veja, se tornou de tristeza. Essa tristeza, essa adversidade, esse orgulho causou uma mágoa em Sara, causou uma mágoa em Abraão, que não queria mandá-la, deixou, permitiu, mas não era do seu coração. E causou males para a vida dela também, que passou um vale de sofrimento muito terrível, até esperando a morte, ver a morte de seu filho e saber que ela também pereceria. Então, cuidemos com o nosso coração. E por fim, neste segundo tópico, o último subtópico é Agar foi ao fim favorecida. A palavra-chave deste acontecimento aí, deste intervir de Deus, é a justiça, e nós vamos falar no tópico que vem. Capítulo 16, versículos 7 ao 11, diz: E o anjo do Senhor a achou, ela saiu fugida, e o anjo a achou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Agar, ao fim, foi favorecida por causa da justiça de Deus. Eu não vou falar muito sobre a justiça agora, porque no próximo tópico eu vou centrar no agir de Deus. Mas eu quero mostrar aqui alguns fatores que o nosso comentarista nos chamou a atenção neste episódio. E eu quero que isto seja um aprendizado para nós também nestes dias. Quando Deus se referiu a Agar, falando com ela através deste anjo que lhe apareceu, como é que ele chamou a ela? Agar, mãe de Ismael? Agar, serva do Deus vivo? Agar, bem-aventurada? Se lembra? Agar, serva de Sarai. Querido irmão e querida irmã, o favor de Deus, a bênção espiritual de Deus é independente do lugar social que nós estamos. E poderia até dizer, nós estamos porque Deus permitiu, talvez até por um propósito de Deus. Há um evangelho hoje que diz que a bênção de Deus está só numa vida de perfeição, de extrema bênção. Nos está focando e nos mandando sair dessa situação. Se está difícil, saia do casamento, saia da amizade, saia da igreja, saia dessa situação financeira, saia do trabalho. Despreze isto, porque esta pessoa está sendo usada pelo diabo.
E eu quero lembrar a você e a mim neste dia, contrário aos que os gurus do negócio e deste mundo têm nos ensinado a fazer nos canais de YouTube que nós estamos consumindo, nos livros de autoajuda que nós possamos estar consumindo. A palavra deles é: sai, tira esta, eles dizem, entre aspas, maldição de sobre você. E eu pergunto a Deus, eu pergunto a mim e a você diante da palavra de Deus, será que ela era maldita por ser serva de Sarai? Então significa que Deus apareceria a ela e diria: Agar, maldita. Eu não vejo isso da palavra de Deus. E tem mais. Se fosse maldito, como é que ele poderia estar abençoando e vinculando essa bênção? Ele diz: antes de você ouvir a bênção que eu tenho para você, a primeira coisa que eu mando a você: eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. Eu vim fazer justiça. É a voz do Senhor. Como eu disse, eu vou falar justiça daqui a pouquinho. Mas a primeira palavra para a tua vida, primeiro ele disse: Agar, serva de Sarai. Este é o nosso lugar aqui na terra. Este é o nosso lugar como peregrinos. Servos de Deus podem ser Sarais, podem ser Abraãos, podem ser Agar, podem ser até Ismael. O que diferencia-nos um do outro não é a posição social diante de Deus, mas é a posição espiritual. Porque muitos servos passaram diferentes posições sociais, mas não mudaram a sua posição espiritual. E eu quero lembrar você da pessoa de José, que foi o jogado fora da família, que tornou-se o segundo depois de Potifar, que tornou-se um encarcerado fedorento, preso, sem esperança de sair, porque até quando ele viu a esperança, ele disse: não te esqueça de mim, o homem esqueceu dele. Mas Deus colocou depois junto a Faraó. Em nenhuma dessas posições ele mudou. Tá aí? Tá aí? Em nenhum momento ele mudou. Paulo, a mesma coisa. Terminando a sua vida, ele diz: eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Em todas as coisas eu estou necessitado. Amém? Então, a nossa posição social, os homens podem olhar diferente, podem falar diferente, mas eu quero que nós entendamos que a posição espiritual é a maior, é a única que importa diante de Deus e para a nossa eternidade. Eu sei que aqui na terra é duro. Vamos olhar para este caminho de José rapidamente para esclarecermos o nosso coração. Na casa do pai dele teve dia de bênção, mas a maior parte dos seus dias foram dias de dificuldade. Este jovem cresceu sendo olhado à esquerda. Por quê? Porque foi o primeiro da mulher que o pai amava, depois de já ter vários outros filhos. Eu não quero entrar no detalhe da história, eu só quero dizer para você, lembrar a mim e a você, que foi muito sofrimento. E alguns de vocês, alguns de nós talvez, tivemos uma infância de sofrimento. Talvez você tenha uma história que faça a gente estremecer se ouvir. Mas eu quero lembrar que essa história não mudou o coração de um jovem que tinha compromisso com Deus e Deus lhe deu um sonho. Deus lhe deu uma promessa, aleluia. E a promessa de Deus não está vinculada socialmente, se você é o mais novo, se você é o mais velho da família, se você foi o melhor tratado ou se você foi aquele desprezado. E não está vinculado, porque muitos pregam: porque você está desprezado agora vai ser. Não, irmãos. Cada um tem um assunto com Deus. E cada um tem a sua fidelidade para com Deus. Acabou num poço sendo vendido para os seus irmãos e mentindo para o pai que ele tinha morrido. Porque no coração deles,
Em verdade, da maioria, quiseram que ele tivesse morto mesmo. E na prisão, a mesma coisa. Mas o coração dele não mudou em lugar nenhum. Agora, Sarai, no fim ainda da história, mandou ela embora, acabou com o coração dela, ela foi, mas agora Deus aparece neste cenário pela sua justiça, mas diz, eu não vou te tirar da posição social que você estava. Tá aí, irmãos, nem sempre Deus aparece. Eu estou cansada deste evangelho mentiroso, que este Deus, que eu não sei que tipo de Deus aparece para estes falsos profetas de hoje, que a única coisa que este Deus diz é de tirar da situação social e nada mais. O meu Jesus Cristo veio ao mundo, se humilhou até a morte de cruz, para me tirar de uma situação e uma posição espiritual de vergonha, de servidão eterna. Não só aqui, mas por toda a eternidade. Mas estes falsos profetas mentirosos de hoje, que não vêm da parte de Deus, mas do inimigo, não tem a mesma palavra que eu e você estamos lendo aqui e aplicando para nós. A maior obra que Deus veio fazer é espiritual. E para Agar, nada socialmente mudou. Mas a mão de justiça de Deus pesou, e porque ela submeteu a bênção de Deus, veio sobre ela. Então, querido irmão e querida irmã, quando nós nos submetemos, a bênção de Deus chegará sobre nós, mesmo nós sendo um gerente de banco. Mesmo nós sendo um guarda de segurança, mesmo nós sendo um entregador de comida, mesmo nós sendo um governador de um estado, não importa o lugar social que nós estamos, a bênção de Deus vem pela obediência e submissão à sua palavra. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, ao fim, ela foi favorecida. E um favor grandíssimo para ela e para a geração dela a partir daquele filho. Aleluia! A promessa de Deus, ainda que socialmente nada mudou na sua vida, a bênção de Deus foi estabelecida e ela pôde viver esta bênção. O terceiro e último tópico, a atuação de Deus. Deus opera no seu tempo, Deus opera a sua justiça, Deus opera a sua graça. Ele opera no seu tempo, Gênesis 17, 21. Diz, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Eu escolhi este texto porque fala, inclusive, este vocabulário, tempo determinado. Claro, eu vou voltar a lembrar a você que a primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus sobre a sua descendência, ele tinha 75 anos. E ele está ouvindo esta palavra que você acabou de ler comigo aqui com 99 anos. Arredondando para 100, que foi quando chegou, são 25 anos. E eu quero que isso compute aí na minha cabeça e na sua cabeça. Porque quando nós falamos do tempo de Deus, nós não podemos sequer aquilatar, sequer imaginar que Deus possa tomar 25 anos para cumprir uma bênção que humanamente tem dia contado. Como assim? Ter filho, irmão. Ter filho tem uma janela. Naturalmente, quando a janela da mulher fechou, amém? Não tem mais oportunidade. E Deus passou 25 anos, e eu quero nos lembrar que o exemplo de Abraão, alguém pode dizer, é porque naquele tempo vivia muito, foi só com ele? Não. Muitos levam sobre si a palavra anos de espera. Porque para Deus se trata de um tempo perfeito, como eu deixei o texto aqui de Gálatas 4:4, falando em relação a Jesus. Mas eu quero só
usar a palavra do tempo aí. Diz o texto. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo perfeito, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas, para todas as suas promessas. E bem-aventurado aquele que sabe esperar. Agora, não é de entristecer, irmãos, eu me pergunto, por favor, que nós que tenhamos uma promessa de Deus na nossa vida, possamos vender o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tendo ouvido do próprio Deus, não queremos ou não sabemos esperar e vamos com nossa promessa diante dos falsos profetas que estão a todo lado hoje, com a esperança de ouvir uma confirmação ou de receber algo para agora. Aquietemos o nosso coração ao ouvir esta palavra. Creiamos no Deus que prometeu. Se a vida acabar e ele falhar, então alguém poderá dizer, Deus falhou com a sua palavra. Mas ele não deixará a sua palavra falhar, desde que nós não tomemos o lugar de Deus, nem desobedeçamos, nem sejamos incrédulos, como foi a geração que saiu do deserto. O povo de Israel entrou em Canaã, mas toda aquela geração, escute por favor, que isso aqui não é palavra de profetada, isso aqui é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Com exceção dos 2 que creram, os 2 espias, toda aquela geração, Deus disse, vai perecer no deserto. Ninguém deles vai entrar, porque não creram. O que eles fizeram como comprovação de não crer, talvez é diferente de como eu e você estamos comprovando a nossa falta de fé. Mas que seja um alerta para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. E como você está vendo, professor, professora, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, deixa Deus usar você. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que neste processo de nós ensinarmos aplicações baseadas na vida de personagens da Bíblia Sagrada, Deus vai nos ajudar e nos ensinar a fazer essas aplicações com virtude espiritual. E eu gostaria de já deixar uma palavra de irmã para irmão, de uma professora para outro professor. Peça isso ao Senhor, em nome de Jesus. Porque se ficar nos corações somente uma história, é uma bênção, é uma história de Deus, bíblica. Mas quando nós somos usados por Deus e a virtude do Senhor trabalha na aula, na classe, há uma oportunidade, irmãos, de arrependimento. Há uma oportunidade de despertamento, e esta é a obra da palavra de Deus. Informação, os computadores estão cheios desde o tempo da internet. Não falta informação neste mundo. Desde o tempo da imprensa, não falta Bíblia na mão das pessoas. Mas o que falta são vidas que peçam, que não só conheçam as Escrituras, mas peçam a Deus, porque aprove a Deus, irmãos. Aprove a Deus, irmãos. Dá a nós este privilégio de trabalhar em coisas espirituais enquanto nós estamos evangelizando, ensinando, e aos que pregam, estão pregando a palavra de Deus. O poder está na palavra, nessas 3 obras. Está na palavra, é o Espírito Santo de Deus que usa a palavra. Mas aprove a Deus nos dar este privilégio, que pela Bíblia Sagrada diz até os anjos queriam ter, e foi dado a nós. Assim que Deus nos ajude a esperar no tempo de Deus, fielmente até este dia. Deus opera a sua justiça, capítulo 16, versículo 9 a 11. Vamos ler o mesmo texto,
mas com foco na justiça de Deus. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Então a justiça está vinculada com a obediência. Ela foi injustiçada e agora Deus está acertando a coisa aqui, mas também você fez uma coisa que não é o lugar da justiça de Deus. Para que haja a justiça plena de Deus, volte, te humilhe. Mas disse mais o anjo do Senhor, aí no versículo 10, eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E o versículo 11 terminando. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás este filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Então ela foi injustiçada, e Deus ouviu a aflição de um injustiçado. Amém? Eu nem sei se ela clamou a Deus, ela fugiu, ela estava escondida, mas, com certeza, afligida, mas Deus apareceu, porque Deus não compactua com a injustiça. Mas eu quero nos lembrar que a justiça de Deus é maior do que a nossa justiça. Como eu disse aqui, nós não entendemos. Olha, irmã, se ela está injustiçada, por que não deu só a bênção para ela? Fez ela se humilhar? Eu não sei. Em parte eu pude explicar aquilo que eu entendo humanamente, mas eu quero que nós sejamos submissos à justiça de Deus. Eu quero que nós entendamos. Escute, irmãos, que isso é uma palavra muito forte pelas aplicações dela. Ou nós confiamos que Deus é plenamente justo. Ele, na verdade, ele não é justo. A justiça é um dos atributos morais de Deus. Portanto, por ser atributo, é quem ele é. Deus é justiça. Ele é justo. Não há sombra de injustiça nele. Então, quando Deus determina, quando Deus fala uma coisa, irmãos, é perfeito em justiça. Eu e você podemos nos questionar. Escute, por favor. E eu ainda vou dar mais uma apertada aí. Provavelmente, se vem de Deus, nós vamos nos questionar. Porque este ouro aparente que brilha, que diz é perfeito, é maravilhoso, é teu, serva, receba, e é tudo maravilhoso. Não tem nada da minha parte que fazer, tudo é chuva de bênção para mim e veio da boca deste santo profeta, apóstolo ou o que quer que seja. Abra o olho. Na maioria dos casos, seja pela palavra de Deus ou seja pelo caminho que Deus está te trazendo, eu e você vamos estar num lugar que a gente vai se questionar. A justiça de Deus, a atuação de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, a ação de Deus faz a nossa natureza humana, nós não deixamos de ser, questionar. E é por isso que é necessário fé, e a fé caminha junto com a obediência, e quando nós colocamos essas duas coisas juntas e dissemos sim, Senhor, e obedecemos plenamente, então a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. E ela fez isso, ela deu ouvido, ela voltou, ela se humilhou e a bênção de Deus veio sobre ela, seu filho e a geração seguinte. Deus opera a sua graça, a graça nesta história foi operada para todo mundo. Sara recebeu da graça de Deus, Abraão recebeu da graça de Deus e Agar também. Gênesis 16:16, diz o texto: e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Tá aí, a graça foi completa sobre a vida de Agar. Amém? Chegou, a promessa chegou lá, ela obedeceu o caminho do Senhor e chegou a bênção e ela pôde entregar. Aí, 17:5, e no 17 a gente ainda vai ler o 15 e o 16 também. Indiretamente, antes de eu ler o 17, no 16, indiretamente, eu sei que Sara recebeu também. Sara recebeu. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 17, versículo 5, 15 e 16 diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe
das nações, reis de povos sairão dela. A graça foi estendida para Abraão, mesmo ele não tendo dito não à sua esposa, ao pedido que ela fez, porque este pedido é, pelo menos no entendimento bíblico da posição dele, é semelhante ao que ele perguntou. Não vai ser filho do meu servo Damasceno? E não era. A promessa foi dada a ele com a sua esposa. Então ele desobedeceu, mas a graça do Senhor estendeu para que a promessa ainda ficasse de pé. Aleluia. Então ele disse, chegou o tempo, e até o seu nome, para que saiba que chegou o tempo, que será mudado, será uma realidade, que ainda a promessa está sobre a sua vida. Tu serás chamado Abraão. E a graça se estendeu a Sara. Ela machucou, ela mandou para fora, ela feriu a uma vítima. A verdade é essa, ela foi injusta. Mas Deus não a deixou de fora. Mas eu quero que esta palavra seja de trazer muita humildade ao nosso coração. Sabe por quê? Porque em algum momento da minha vida eu fui injusta com alguém. Em algum outro momento da minha vida eu falhei contra Deus. Em algum momento da minha vida eu duvidei da promessa de Deus. Mas a graça de Deus me permite até aqui, aleluia, estar ainda esperando uma promessa ou estar vivendo uma promessa de Deus. Amém? É a graça que nos mantém com Ele. Irmãos, nós permanecemos tão somente pela graça de Deus. Parafraseio a palavra de Paulo falando aos judeus, de Paulo falando à igreja gentílica. Não se ensoberbeçam contra Israel, porque eles são os ramos originais. Eu sei que eles estão quebrados. Deus permitiu por um tempo, e vocês, zambujeiros, foram enxertados. E se essa bênção vem sobre vocês, quanto mais em relação aos ramos que são os originais. Nós permanecemos, irmãos, não nos ensoberbeçamos, por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz ficar em pé. Então, usando a palavra de Paulo, não se ensoberbeçam sobre ninguém, porque você hoje está em pé e alguém pode estar caído. Porque você já cresceu na fé e alguém pode estar começando. Porque você já entende e alguém pode ainda não entender. Amém? Guardemos os nossos corações da soberba em nome de Jesus. Porque se nós estamos de pé, é pela graça de Deus. Levante-se a cada dia e agradeça a Deus pela graça de Deus. Ele diz, quem está em pé, olhe e não caia. Eu vou terminar com o exemplo e o testemunho de Pedro. Pedro jamais imaginaria na sua vida inteira que ele trairia o seu Senhor Jesus. Ele amava Jesus. 3 anos que ele vivia ao lado de Jesus e como ele amava Jesus. A sua personalidade ajudava a simpatizar com um homem de tamanha autoridade, que era Jesus. Um pouco diferente na personalidade, mas uma autoridade. E ele amava Jesus. Ele lembrava-se da voz do dia que Jesus o chamou e falou direto a ele que ele seria pescador de homens. Ele amava acordar todos os dias de manhã e sair e ver o que é que Deus faria no ministério de Cristo Jesus. Ele era zeloso, perguntando, Senhor, vamos orar para cair do céu chuva sobre aquela gente que não está conosco, que estão operando e tal e tal. E Jesus, calma, Pedro, calma, não é assim, Pedro. E um dia Jesus chega para ele e diz, Pedro, você vai me negar? De jeito nenhum, Jesus. Por você eu vou até a morte. Ele não estava mentindo. Ele não estava mentindo, irmãos. Ele não estava mentindo. Aquela palavra é do coração de Pedro. Jamais ele trairia o seu mestre. Mas a situação
Mudou de um momento para outro, a coisa ficou esquisita e aquela pressão e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E meu Deus, o que é isso? E foi preso e foi levado e ele está lá e de repente alguém pergunta e ele nega. E isso acontece por 3 vezes e o galo canta. E quando o galo canta, ele diz: não. Não. Aconteceu. Eu quero lembrar por essa história minha, você, irmãos. A gente, como Sara, fez injustiça e faz. A gente, como Abraão, erra e toma um caminho errado pelas pressões. A gente, como Agar, se orgulha por uma bênção que Deus nos deu, se não for a graça de Deus. Jesus cruza os olhos com ele naquele momento, e ele não consegue nem olhar para Jesus. E ele tem que assistir com aquele peso no coração a crucificação do seu Senhor, a morte do seu Senhor. Até que depois do 3º dia, quando o mensageiro falou à mulher, diga, vá falar aos discípulos e a Pedro. E no dia que Pedro disse e foi pescar, porque disse eu vou pescar, talvez entendendo que o seu ministério tinha acabado, Jesus tinha chamado, mas foi ele quem traiu a Jesus. A graça de Cristo apareceu para Pedro de uma maneira espetacular. Alguém olha para a praia e diz, olha, é o Senhor, porque ele gritou, vem comer aqui, tem pão e peixe para vocês. Reconheceram, era o Senhor, e ele se lançou na água. E ao estar ali com o Senhor, com Jesus, que ele um dia tinha traído, a graça de Deus, pela voz de Jesus, diz, Pedro, tu me amas, Pedro. Servo de Deus, tu amas a Jesus. Serva de Deus, tu amas a Jesus. Então cumpre o chamado, a vocação, o ministério, independente do lugar social. Independente do lugar social. Independente da situação econômica, independente da situação política, independente do tempo escatologicamente que nós estamos vivendo, apacenta as minhas ovelhas. Esse era o chamado para Pedro. Que possamos, em nome de Jesus, estar no lugar certo, de coração, para receber a graça de Deus e entender que é pela graça que nós continuamos de pé. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, bem como sobre a minha vida, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.